Você até pode ficar bravo comigo pelo que eu vou dizer agora, mas se você acorda todos os dias, trabalha 8, 10, 12 horas e acha que isso vai te deixar rico, sinto te informar, você está sendo enganado. Sim, enganado. E sabe quem te enganou? A escola, seus professores, o sistema. Eles te ensinaram que o caminho para ter sucesso na vida era simples. Estude, tire boas notas, consiga um emprego seguro e viva feliz para sempre. Mentira! Os ricos não vivem de emprego, nunca viveram, nunca viverão. E hoje eu vou te mostrar exatamente por quê. E te prometo, você nunca mais vai olhar para a sua vida do mesmo jeito depois desse vídeo. Eu cresci ouvindo o meu pai pobre dizer que a chave para uma vida segura era estudar bastante, tirar boas notas e conseguir um bom emprego. E sabe, por muito tempo eu acreditei nisso, até porque era isso que todos os adultos à minha volta diziam, era isso que os professores repetiam, o que os vizinhos reforçavam e, basicamente, o que toda a sociedade queria que eu acreditasse. Mas uma coisa nunca fez sentido para mim. Se esse era realmente o caminho certo, por que tantas pessoas que seguiam esse roteiro estavam sempre estressadas, cheias de dívidas, preocupadas, inseguras e vivendo de salário em salário? Eu lembro como se fosse hoje, do dia em que vi meu próprio pai perdendo o emprego, um homem extremamente educado, com doutorado, super respeitado no meio acadêmico, e mesmo com todas essas credenciais, de uma hora para outra, ele perdeu tudo. E a pior parte não foi perder o emprego, a pior parte foi ver o medo, a insegurança, a vergonha estampada no rosto dele. O que prometeram para ele, segurança, estabilidade, aposentadoria, simplesmente não existia. E aquilo me marcou profundamente, porque naquele momento eu percebi que se eu seguisse o mesmo caminho, o meu destino seria exatamente igual. E deixa eu te perguntar, você já sentiu esse medo de acordar todo dia e pensar, e se amanhã me mandarem embora? O que vai ser de mim? Como eu vou pagar as contas? Como eu vou sustentar minha família? E não me venha dizer que não, porque se você vive de salário, em algum momento esse pensamento já cruzou a sua mente. E sabe o que é pior? Você não está sozinho. Pesquisas da CNBC mostram que 63% das pessoas vivem exatamente assim, de salário em salário, sem nenhuma segurança real, sempre dependendo de um contra-cheque que, se faltar uma única vez, a vida inteira desmorona. E o mais irônico é que o sistema fez você acreditar que isso é normal, que viver preso num trabalho que você não gosta, fazendo algo que não te realiza, lidando com chefes que você nem suporta, é o certo. E sabe o que é mais triste? Que você aceita. E não só aceita, você até acha que quem questiona isso está errado. Quem não segue esse roteiro é louco, irresponsável ou está fugindo da realidade. Mas deixa eu te contar uma coisa. Essa não é a sua realidade. Isso é a realidade que te ensinaram a aceitar. Você já percebeu como funciona esse ciclo? Você acorda cedo, enfrenta trânsito, pega transporte lotado, trabalha o dia inteiro, volta para casa exausto, só para no final do mês ver o dinheiro desaparecer em boletos, aluguel, cartão de crédito, financiamento do carro, da casa, da geladeira, da televisão. E sabe o que você faz no mês seguinte? Exatamente a mesma coisa. E no outro mês, a mesma coisa. E no próximo ano, adivinha, mais do mesmo. E quando percebeu, passaram-se 10, 20, 30 anos. E você está lá, no mesmo lugar, na mesma prisão invisível. A única diferença é que agora você está mais velho, mais cansado e muitas vezes mais endividado. E aí eu te pergunto, é para isso que você nasceu? É para isso que você estudou? Para viver uma vida inteira correndo atrás de dinheiro e nunca conseguir alcançar? Eu sei que isso dói. Eu sei que é desconfortável ouvir isso, mas alguém precisa te falar a verdade. E a verdade é que se você continuar fazendo o que todo mundo faz, você vai continuar tendo o que todo mundo tem. E sabe o que todo mundo tem? Dívidas, estresse, falta de tempo, falta de liberdade, insegurança e medo.
Medo de perder o emprego, medo de não conseguir pagar as contas, medo de não conseguir sustentar a própria família, medo, medo e mais medo. Sabe o que é mais cruel? O sistema não quer que você perceba isso, porque enquanto você tiver medo, você é fácil de controlar. Você aceita qualquer coisa, aceita salário baixo, aceita más condições de trabalho, aceita ser explorado, e para anestesiar essa dor, te vendem uma falsa felicidade. Um celular novo, um carro financiado, um final de semana no shopping, um parcelamento de 30 vezes naquela televisão, e por alguns minutos você até se sente bem, mas logo depois volta o vazio, volta a angústia, volta aquele pensamento lá no fundo da cabeça. Será que é só isso que a vida tem para me oferecer? E eu te digo não, não é só isso. Mas para você sair dessa prisão, primeiro você precisa acordar. Precisa entender que o emprego nunca foi feito para te deixar rico. O emprego foi feito para você enriquecer o dono da empresa. E não, eu não estou dizendo para você largar tudo amanhã. Eu estou dizendo que você precisa, a partir de hoje, começar a construir uma saída. Porque se você não fizer isso, ninguém vai fazer por você. Eu vivi isso. Eu vi meu pai quebrar, eu vi colegas brilhantes na Marinha, na Xerox, com salários altíssimos se afundar em dívidas porque simplesmente não entendiam como o jogo do dinheiro funciona. E eu te falo isso, não para te deixar com medo, mas para te despertar. Porque se você não acordar agora, daqui a 5, 10, 20 anos, você vai olhar para trás e perceber que perdeu a coisa mais valiosa da vida, o seu tempo. O seu tempo vale muito mais que qualquer salário, mas o sistema fez você esquecer disso. Por isso eu te faço uma pergunta e quero que você responda com toda sinceridade. Quanto tempo mais você vai continuar vendendo sua vida em troca de um salário que nunca é suficiente? Quando eu tinha apenas 9 anos, eu me lembro exatamente do momento em que percebi que alguma coisa estava muito errada com tudo que me ensinavam. Eu estava na sala de aula e, de forma inocente, fiz uma pergunta simples para minha professora. Eu olhei bem nos olhos dela e perguntei: quando é que nós vamos aprender sobre dinheiro? E a resposta dela foi tão rápida quanto decepcionante. Ela disse: nós não ensinamos sobre dinheiro aqui. Naquele instante, algo dentro de mim simplesmente travou. E eu me perguntei: se a escola não me ensina sobre dinheiro, então o que ela realmente está me ensinando? Me ensinando a quê? A ser mais um empregado? A viver a vida inteira correndo atrás de salário? Foi aí que eu entendi que a escola me preparava para ser empregado, mas nunca para ser livre financeiramente. E foi nesse exato momento que eu decidi buscar respostas. Foi quando comecei a aprender com meu pai rico. E uma das primeiras coisas que ele me disse ficou gravada para sempre na minha mente. Ele olhou bem nos meus olhos e disse: os ricos não trabalham por dinheiro. E na época, confesso, aquilo não fazia o menor sentido para mim. Afinal, tudo que eu escutava era exatamente o contrário. Vai para a escola, tira boas notas, arruma um bom emprego, trabalha duro e um dia, quem sabe, você se aposenta. Mas meu pai rico estava me dizendo que não, que esse não era o caminho. E sabe o que é mais curioso? Naquela época eu não entendia, mas hoje eu sei que essa foi a frase que mudou completamente o rumo da minha vida. Você já parou para pensar no que realmente significa essa frase? Porque, veja, a maioria das pessoas passa a vida inteira trabalhando por dinheiro. Acordam cedo, vendem seu tempo, sua energia, sua saúde, sua criatividade, tudo em troca de dinheiro. Mas no final do mês, mal conseguem pagar as contas. E a pergunta é, se dinheiro fosse a solução, por que quem trabalha mais quase sempre tem menos? Você já percebeu isso? Quem acorda mais cedo, quem trabalha mais horas, quem se esforça mais, geralmente é quem mais sofre com dívidas, quem vive mais estressado, quem mais tem medo do futuro. Isso não te parece estranho? A verdade é que os ricos não trabalham por dinheiro porque eles aprenderam a construir ativos. E o que são ativos? Simples. Tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. E não, a sua casa não é um ativo. O seu carro também não é um ativo. Ativo é aquilo que te gera renda, mesmo quando você não está trabalhando. E é exatamente isso que os ricos fazem. Eles constroem ativos. Negócios, imóveis, royalties, investimentos estratégicos, coisas que geram dinheiro sem que eles precisem estar lá fisicamente, trocando horas por dinheiro.
Quando eu saí da Marinha, eu estava ganhando muito bem. Meus colegas na época recebiam salários altíssimos. E sabe o que a maioria fazia? Comprava uma casa cara, financiava um carro novo, gastava em viagens, roupas, festas, ostentação. Viviam como se aquele salário fosse eterno. E quer saber? Não é. Nunca foi e nunca será. Porque se você depende exclusivamente de um salário, a sua vida está sempre a um passo do colapso. Basta uma crise, uma demissão, uma doença e tudo desmorona. Eu não queria isso para mim. Por isso, desde cedo, comecei a investir em ativos. Eu comprei imóveis que me geravam aluguel todos os meses. Investi em poços de petróleo que me pagavam royalties constantemente. Criei negócios que funcionavam sem que eu precisasse estar lá todos os dias. E enquanto muita gente vivia estressada, com medo de perder o emprego, eu dormia tranquilo, porque eu sabia que, não importa o que acontecesse, meu dinheiro estava entrando. E sabe qual é a sensação disso? Liberdade, paz, segurança de verdade. Não aquela segurança falsa que te prometem quando te oferecem um emprego. A maior armadilha é que o sistema fez você acreditar que segurança é ter um emprego. Mas a verdadeira segurança não vem de um emprego. A verdadeira segurança vem de você ser dono do seu próprio fluxo de caixa. E sabe qual é o maior problema? Que ninguém te ensinou isso. Nem seus pais, nem seus professores, nem seus chefes. Porque eles também não sabiam. Eles só sabiam repetir o mesmo roteiro que ensinaram para eles. E olha, eu te pergunto com toda sinceridade. Hoje, na sua vida, quantos ativos você tem? Quantas fontes de renda você construiu que continuam te pagando mesmo quando você não está trabalhando? E se a resposta for nenhuma, deixa eu te dizer, você está correndo um risco enorme. Porque a qualquer momento, aquele contra-cheque que você acha que é sua segurança pode simplesmente desaparecer. Eu me lembro perfeitamente de um dia específico em que isso ficou mais claro do que nunca para mim. Eu estava no meio de uma viagem, completamente desconectado e mesmo assim, meu dinheiro continuava entrando. Aluguéis caindo na conta, royalties dos poços de petróleo sendo pagos, participações nos meus negócios rendendo. E naquele momento eu percebi, é isso. É exatamente isso que meu pai rico quis me ensinar quando disse: os ricos não trabalham por dinheiro. E você pode até estar se perguntando, mas Robert, isso funciona hoje? Funciona para mim? E eu te respondo sem nenhuma dúvida. Funciona. Funciona para quem entende as regras. Funciona para quem para de viver como empregado do dinheiro e passa a ser dono do dinheiro. Funciona para quem decide construir ativos em vez de acumular passivos. Só que para isso acontecer, você precisa tomar uma decisão. E a decisão é simples, mas não é fácil. Você precisa parar agora de trabalhar apenas por dinheiro e começar a trabalhar para construir ativos. Porque só assim você vai sair dessa corrida maluca de trabalhar, pagar contas, trabalhar, pagar contas e no final perceber que a vida passou e você ficou preso no mesmo lugar. Por isso eu te pergunto, olhando diretamente nos seus olhos, do jeito mais honesto que eu posso ser, até quando você vai continuar trabalhando por dinheiro enquanto poderia estar construindo ativos que trabalham por você? Porque acredite, essa escolha vai determinar o resto da sua vida. O que pouca gente entende é que existe um jogo acontecendo. Um jogo invisível, silencioso, que controla a vida de bilhões de pessoas no mundo inteiro. E deixa eu te contar uma coisa, esse jogo foi criado para você perder. E o mais perverso é que, enquanto você joga sem nem saber que está jogando, tem gente que não só entende as regras, como escreve essas regras. E sabe quem são essas pessoas? São os donos do dinheiro. São aqueles que desde cedo aprenderam exatamente como o sistema funciona. Eles não só entenderam o jogo, eles são os donos do tabuleiro. Existe uma frase que eu ouvi muito cedo que ficou gravada na minha mente até hoje. A regra de ouro. E sabe qual é? Quem tem o ouro faz as regras. E essa é a verdade mais cruel e mais poderosa do sistema financeiro. As regras nunca foram feitas para beneficiar quem trabalha duro. Elas foram feitas para beneficiar quem entende como o dinheiro funciona. E deixa eu te perguntar, de forma bem direta, você realmente acha que o governo quer que você fique rico?
Você realmente acha que o sistema foi criado para te proporcionar liberdade, abundância e segurança? Ou será que ele foi projetado para te manter preso, dependente, obediente e endividado? Se você parar para observar, quem paga os maiores impostos são sempre os empregados e os autônomos. Justamente aqueles que trabalham mais, que ralam mais, que dedicam mais tempo, mais esforço, mais energia. Enquanto isso, os donos de negócios, os investidores, os donos de ativos, esses pagam proporcionalmente muito menos imposto. E isso não é um erro do sistema, isso não é uma falha, isso é exatamente como um sistema foi projetado. Você já percebeu isso? Quer ver um exemplo real? Donald Trump. Muita gente ficou chocada quando descobriu que ele pagava praticamente zero de imposto. E as pessoas ficavam revoltadas, indignadas, dizendo: isso é um absurdo, ele é bilionário e não paga imposto. Mas quer saber? Na verdade, ele só estava jogando o jogo do jeito certo. E você faria exatamente a mesma coisa se soubesse as regras que ele sabe. Porque o sistema recompensa quem gera empregos, quem movimenta a economia, quem investe, quem constrói ativos e penaliza quem trabalha trocando tempo por dinheiro. E olha o outro lado dessa moeda. Quantas celebridades, artistas, atletas, pessoas que ganharam fortunas gigantescas, simplesmente quebraram, faliram, perderam tudo. Eu te dou um exemplo que é quase um clássico quando falamos sobre isso. MC Hammer. Ele faturou mais de 30 milhões de dólares no auge da carreira. E mesmo assim, faliu, perdeu absolutamente tudo. Sabe por quê? Porque, apesar de ganhar muito dinheiro, ele nunca entendeu como o dinheiro funciona. Ele não sabia que existe uma diferença gigantesca entre ganhar dinheiro e construir ativos. Ele gastava em passivos, mansões, carros, festas, luxos, tudo que tira dinheiro do bolso, e não construiu ativos que colocassem dinheiro de volta no bolso dele. Resultado: a conta chegou. E, como sempre, o sistema venceu. E não pense que isso acontece só com celebridades, não. Acontece todos os dias, com milhões de pessoas comuns. Gente que trabalha duro, que ganha bem, que é dedicada, honesta, mas que simplesmente não sabe as regras do jogo. E sabe qual é o preço da ignorância? É perder o jogo sem nem perceber que estava jogando. E deixa eu te dizer mais uma coisa. O sistema não quer que você aprenda isso. Porque no momento em que você aprende, você se torna livre. E pessoas livres não são interessantes para o sistema. Pessoas livres não aceitam qualquer coisa. Pessoas livres não vivem de salário. Pessoas livres não dependem de governos, nem de empresas, nem de aposentadorias que, vamos ser honestos, talvez nem existam quando você mais precisar. Por isso, quando eu te digo que os ricos não trabalham por dinheiro, não é uma frase de efeito, é uma constatação. Eles trabalham para construir ativos, para usar as regras do sistema a favor deles. E se você quer sair dessa prisão invisível, precisa começar a olhar para a sua vida como quem olha para um jogo sério, um jogo que define se você vai passar a vida inteira correndo atrás de dinheiro ou se vai ser dono do dinheiro. Sabe, eu aprendi isso na prática. Eu lembro quando comecei a investir em imóveis. Eu percebi que quando você compra um imóvel certo, da maneira certa, ele te paga todos os meses. E sabe o que é melhor? Além de me pagar, o governo ainda me dava incentivos fiscais. Isso me deixou em choque no começo. Porque até então, tudo que me ensinaram foi: trabalhe, pague impostos, viva apertado e, se sobrar, guarde um pouco. Mas agora eu estava vivendo uma realidade completamente diferente. Eu recebia dinheiro e ainda assim pagava muito menos imposto que meus amigos que trabalhavam em empregos tradicionais. Isso não fazia sentido nenhum dentro da lógica que me ensinaram, mas fazia todo sentido dentro da lógica do jogo real, o jogo que os ricos jogam. E agora eu te pergunto, você vai continuar jogando o jogo dos empregados, o jogo onde você sempre perde, onde você trabalha mais, paga mais impostos, tem menos tempo, menos liberdade e muitas vezes menos dinheiro? Ou você vai aprender as regras do jogo dos ricos,
Porque deixa eu te falar uma coisa que ninguém te contou. Esse jogo não é só para bilionários. Não é só para gente que já nasceu rica. Esse jogo é para qualquer um que esteja disposto a aprender, a mudar sua mentalidade, a assumir o controle da própria vida financeira. E sim, é possível. Mas só para quem decide, de verdade, acordar e começar a jogar do jeito certo. Porque a vida inteira te ensinaram a ser uma peça no jogo dos outros. E agora você tem a chance de se tornar o dono do tabuleiro. A pergunta é: o que você vai escolher? Existe uma coisa que poucas pessoas percebem, mas que faz toda a diferença na vida de quem quer sair dessa prisão chamada corrida dos ratos. Sabe qual é? Entender que o emprego, na verdade, deveria ser uma escola temporária. Sim, você não ouviu errado. O emprego não foi feito para ser um lugar onde você passa a vida inteira. Ele deveria ser uma ponte. Um lugar onde você aprende habilidades fundamentais que te preparam para algo muito maior. Algo que te leve de verdade para a liberdade financeira. Quando eu trabalhei na Xerox, muita gente me perguntou: Robert, por que você, que sempre falou contra viver de emprego, aceitou trabalhar lá? E a resposta é simples. Eu não fui para a Xerox para ser empregado. Eu fui para aprender. Eu fui para desenvolver uma habilidade que, na minha visão, é a mais valiosa de todas. A habilidade de vender. Porque uma coisa eu te garanto, quem não sabe vender, quem não sabe se comunicar, quem não sabe negociar, simplesmente nunca será livre financeiramente. E quer saber? Eu não estava nem um pouco preocupado em subir na hierarquia da empresa, em ser promovido, em ganhar medalhinhas. Eu estava lá com um único objetivo: aprender como gerar dinheiro sem depender de salário. E é exatamente isso que eu quero que você entenda. Se você tem um emprego hoje, tudo bem, mas você precisa olhar para ele como uma escola. E mais do que isso, como uma escola temporária. Você não está lá para passar 30 anos. Você está lá para aprender, para desenvolver habilidades que vão te permitir construir seus próprios ativos, seu próprio negócio, seu próprio fluxo de caixa. E sabe qual é o problema? A maioria das pessoas não faz isso. Elas acreditam que o emprego é o destino final, que a vida é isso mesmo: acordar, trabalhar, pagar contas, repetir. E eu te pergunto, até quando você vai aceitar isso como sua realidade? Eu me lembro perfeitamente de uma conversa que tive com uma pessoa muito próxima que me dizia o seguinte: Robert, eu não consigo imaginar minha vida sem um salário fixo. Eu fico apavorado só de pensar em não ter a segurança de um emprego. E eu olhei para ele e disse: sabe o que é realmente assustador? É você passar a vida inteira acreditando que está seguro, quando na verdade está completamente vulnerável. Porque no dia que te mandarem embora, no dia que a empresa fechar, no dia que a economia mudar, todo esse castelo de segurança desmorona. E o pior, você percebe que nunca teve controle de nada. E é por isso que eu sempre falo que você precisa construir ativos. E ativos não são apenas imóveis, negócios ou investimentos. Ativos são também as suas habilidades, a sua capacidade de gerar valor no mercado, de resolver problemas, de negociar, de empreender. Porque no fim das contas, é isso que te dá liberdade. E sabe o que é mais poderoso ainda? É entender que todo mundo pode fazer isso. Não importa se você começou do zero, se não tem dinheiro, se não teve uma educação formal de qualidade. Nada disso te impede de começar a construir seus ativos hoje. Quer ver como isso é real? Eu te faço um desafio agora. Durante os próximos 30 dias, eu quero que você mude completamente seu olhar. Toda vez que for gastar dinheiro, se pergunte: isso aqui é um ativo ou é um passivo? Isso aqui vai colocar dinheiro no meu bolso ou vai tirar dinheiro do meu bolso? E mais, eu quero que você se comprometa a aprender uma habilidade nova. Pode ser vendas, pode ser marketing, pode ser investimentos, pode ser qualquer coisa que te leve para fora da corrida dos ratos. Porque, acredite, são essas habilidades que constroem liberdade. E deixa eu te contar uma coisa que talvez você nunca tenha parado para pensar. Nenhum bilionário do mundo chegou lá porque ficou esperando o aumento de salário. Nenhum. Eles chegaram lá porque aprenderam a construir ativos. Porque entenderam que, enquanto você estiver trocando tempo por dinheiro, você está limitado. Você só tem 24 horas num dia. Não dá para trabalhar mais que isso. Mas quando você cria ativos, quando você constrói fontes de renda que trabalham para você, mesmo enquanto você dorme, o seu tempo deixa de ser uma limitação.
E é aí que a mágica acontece. Eu aprendi isso na prática, e foi isso que me deu a liberdade de viver a vida nos meus próprios termos, de escolher onde quero morar, com quem quero trabalhar, o que quero fazer. Liberdade de verdade. E eu não estou te falando isso para me gabar. Eu estou te falando isso porque eu sei que você também pode. E se ninguém nunca te falou isso antes, deixa eu ser a primeira pessoa a te dizer. Você pode sim construir a sua própria liberdade financeira. Você só precisa parar de jogar o jogo dos empregados e começar a jogar o jogo dos donos de ativos. Então me responde com toda sinceridade. Você vai continuar vivendo a vida inteira correndo atrás de salário? Ou vai começar, a partir de hoje, a construir os seus ativos, as suas fontes de renda, a sua verdadeira liberdade? Porque essa escolha é só sua, e ninguém no mundo pode fazer isso por você. Se tem uma coisa que você precisa guardar desse vídeo é que os ricos não trabalham por dinheiro. Eles constroem ativos, criam fontes de renda, fazem o dinheiro trabalhar para eles, enquanto a maioria continua presa, trocando tempo por salário, mês após mês, ano após ano, vida após vida. E entender isso é mais do que uma informação, é um divisor de águas. É uma escolha que separa quem vai continuar na corrida dos ratos e quem decide assumir o controle da própria vida financeira a partir de hoje. E olha, se você chegou até aqui, parabéns, porque isso já te coloca na frente da maioria. Mas a jornada não para aqui. Pelo contrário, ela está só começando. E agora tem um próximo vídeo te esperando aí na tela, onde a gente vai subir mais um degrau nessa escada da sabedoria financeira. E cada degrau que você sobe te torna pelo menos 1% melhor do que você é agora. Então, clica aí porque eu te espero lá no próximo vídeo. Muito obrigado por estar aqui comigo e a gente se vê lá.